Se você tirou sua carteira de motorista, mas mesmo assim ainda tem medo de dirigir, esse vídeo é para você. Olá, meu nome é Nayara, eu sou psicóloga clínica e terapeuta cognitivo comportamental e hoje eu vou falar sobre o medo de dirigir. Para muitas pessoas, dirigir pode ser encarado como algo comum, algo normal. Outras pessoas associam isso a um sonho, tem pessoas que encaram como uma necessidade e tem pessoas também que só de imaginarem o trânsito, encarando o volante, já se sentem extremamente ansiosas, angustiadas, acham que isso não é para elas. Essas pessoas elas podem ter um medo de dirigir e há pessoas também que isso pode se tornar uma fobia, gerando então uma série de sintomas físicos, comportamentais, emocionais, levando a uma recusa mesmo ao dirigir. Essas pessoas elas podem ter pensamentos do tipo: e se eu perder o controle do carro? E se eu causar algum acidente? E se eu me ferir? E se eu atropelar alguém? Vai acontecer alguma coisa catastrófica? Eu vou errar, eu vou passar muita vergonha, os outros motoristas vão começar a buzinar, vão me xingar, e aí eu não vou saber sair daquela situação, eu vou ficar muito nervosa. E aí já começam a desenvolverem sintomas quando pensam nessas situações. Elas sentem ansiedade, medo, ficam assustadas. Há também pessoas que ficam envergonhadas e também preocupadas com esse tipo de situação. Então, uma preocupação excessiva até. E isso tudo pode gerar também sintomas físicos típicos da ansiedade, como aumento da sudorese, taquicardia, dor no peito, sensação de formigamento, entre outros sintomas de ansiedade. E também pode levar a comportamentos típicos, que são respostas frente a essa ansiedade, como por exemplo, evitar dirigir. Então eu me senti ansiosa, então não quero dirigir mais, isso não é pra mim. E aí ela passa a não dirigir, né? Mesmo com a carteira. Ela pode evitar também viagens de carro ou de ônibus, mesmo quando ela não é a motorista, justamente pela ansiedade que está muito alta. Isso tudo acontece porque pensamentos e crenças disfuncionais relacionadas à direção pode fazer com que a pessoa tenha uma maior dificuldade para enfrentar de fato essa situação. Então, por exemplo, acreditar que se ela errar na frente dos outros, por exemplo, dos outros motoristas ou de pessoas conhecidas que estão no carro, isso pode levar ela a pensar que ela é realmente incompetente. E ela passa a ter medo das pessoas perceberem que ela realmente é incompetente e fracassada. E aí ela passa a ter outros pensamentos como: eu não posso errar nada, eu tenho que ter controle. E aí ela pode ficar ainda mais perfeccionista, ainda mais exigente, aumentando consideravelmente a ansiedade, fazendo que o número de erros, por exemplo, que seria menor se fosse uma outra situação, aumentasse em termos de probabilidade. Então, quais seriam as causas desse medo de dirigir? Existem diversas causas. A primeira e a principal seria a ansiedade. A ansiedade e o desconforto no momento de dirigir. Se a pessoa ela se sente ansiosa e desconfortável naquele momento, ela pode evitar dirigir. E aí, a cada vez que ela pensar ou então se expor à direção, ela tende a ficar mais ansiosa e aí é um ciclo vicioso. Uma outra coisa, como nós falamos também, há também crenças distorcidas relacionadas à própria direção, como por exemplo, o medo de ser julgado ou medo de errar. Então, pessoas que são mais exigentes, que são mais perfeccionistas, que não gostam de errar, elas também têm mais dificuldades nesse sentido. Crenças também de que dirigir é algo extremamente perigoso, que tudo de ruim pode acontecer a qualquer momento e que ela é muito indefesa e ela não vai conseguir sair daquela situação. Um outro exemplo de crença distorcida é também achar que vai passar mal no carro. Então, que no carro ela vai ter uma outra crise de ansiedade ou então vai ser muito ruim sentir aquilo novamente e aí ela tende a evitar a direção. Uma outra causa é quando uma pessoa ela vivenciou ou testemunhou algum acidente de trânsito ou alguma situação desconfortável ou alguma situação específica. Por exemplo, briga de trânsito ou alguma situação climática ruim que ela ficou com medo. Então isso pode também levar a um grau de ansiedade e também de medo relacionado ao trânsito. Um outro fator também importante
é que se ela tiver algum transtorno de ansiedade, como por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, entre outros transtornos, isso pode ser um pouco mais difícil para ela também. E aí, qual seria o tratamento? Ou então, o que você poderia fazer para enfrentar o medo? A resposta é exatamente essa, é enfrentar o medo e não fugir dele. No caso da pessoa que já dirigiu, é claro que a gente vai fazer isso de uma forma bastante gradual. E a pessoa que estiver ainda em processo de treinamento, ela precisa de treinar até se sentir segura. E aí, como que funciona? Essa técnica chama exposição gradual. Você vai primeiro pegar a chave do carro, em casos de fobia, por exemplo. E aí depois você, no outro dia, pode ligar o carro. Depois, no outro dia, ligar o carro e aí ajustar o banco, o retrovisor. E aí depois você vai ligar o carro e aí colocar uma música para te deixar um pouco mais tranquila e andar com o carro um pouco para frente, depois dar ré. E aí, aos pouquinhos, você vai colocando obstáculos, vamos dizer assim. Depois você pode fazer algumas manobras, mesmo dentro da garagem. Você pode dar uma volta no quarteirão num dia mais tranquilo. Depois você pode dar uma volta um pouco maior perto da sua casa mesmo. E aí, sucessivamente. A ideia é ir você aumentando em termos de complexidade e também de grau de ansiedade até você se sentir confiante. Você pode colocar músicas relaxantes, agradáveis, que te deem uma sensação de tranquilidade, lembrando sempre que tá tudo bem, que você sabe dirigir, que é o medo que te faz pensar dessa forma, que esse pensamento ele não é real. Uma outra dica importante seria buscar instrutores especializados em ensinar pessoas que tem medo de dirigir. E aí você pode ver com algum instrutor que te deu aula na autoescola, ou se você ainda estiver fazendo autoescola, busque sempre um instrutor mais paciente, mais empático, que te entenda, que tenha tato. Então a escolha da autoescola ela é muito importante. Uma outra dica é questionar esses pensamentos da ansiedade ou do medo. Será que esse medo ele realmente é racional? Será que tudo isso que você está pensando de fato vai acontecer? Dirigir é sempre perigoso? Ou você vai atropelar alguém? Isso realmente você está prevendo o futuro? Ou é uma situação tão ruim e tão desconfortável que você não vai superar de nenhuma forma? Então seria questionar esses pensamentos catastróficos típicos aí do medo de dirigir. Um outro ponto importante é se comprometa com você. Coloque essa meta como uma meta diária. Hoje eu vou dar uma volta de carro, ou então eu vou, mesmo que seja ligar o carro, alguma coisa nesse sentido. E não deixe isso passar. Não se acostume com o fato de não dirigir e aí tá tudo bem, eu não preciso dirigir, eu posso pegar um táxi ou andar de ônibus e coisas do tipo. Você pode vencer esse medo. Lembre sempre que o enfrentamento é exatamente o tratamento. E se ainda sozinha for difícil, busque um profissional para te ajudar. E para você que vai fazer o exame de direção, tente dormir bem, tente conhecer antes o local de exame, treine bastante. Só vá fazer o exame quando você de fato estiver preparado, estiver lembrando os passos do próprio percurso, do que fazer mesmo na hora, na cabeça. E aí é importante frisar que dirigir envolve vários comandos que você precisa de gerenciar naquele momento. Não é algo tão simples, é por isso que precisa de um treinamento. E aí, ao mesmo tempo, você precisa de coordenar os membros inferiores com os superiores. Você precisa da atenção dividida naquele momento. Você precisa também da memória de trabalho. Dirigir também envolve planejamento e controle da inibição. É um processo mais complexo do que você imagina. Então, precisa de fato de treinamento. No dia da prova também você pode levar alguém que te transmita confiança, que são otimistas, e aí fique longe de pessoas que estejam nervosas naquele momento ou que sejam pessimistas. Se você estiver sozinho, você pode ouvir uma música, você pode respirar fundo, você pode meditar ou fazer alguma coisa que você tem costume de fazer para se acalmar. Lembre sempre que esse é um novo momento. Não é porque não deu certo no outro exame que isso vai acontecer novamente. Respire fundo e lembre que você treinou, que você é capaz
e confiança. E se ainda assim tiver difícil de encarar esse desafio, esse medo, procure ajuda especializada de um psicólogo para buscar equilíbrio emocional para que você possa fazer a prova e também, para você que tem carteira, possa voltar a ter a liberdade de dirigir. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima!